esportes radicais. Creio que em algum momento, roletando infinitamente no seu Instagram, você já deve ter se deparado com um. Seja desde saltar de paraquedas ou até mesmo o quadribol do Harry Potter na vida real. Porém, dentro desses esportes de extrema periculosidade, existem aqueles que a única coisa que te vem à mente é: esse mano não tem nenhum amor à própria vida e é simplesmente um viciado em adrenalina. Mas antes de tudo, eu peço que você já se sente na sua melhor cadeira. Não se esqueça de clicar para cair em queda livre se você está iniciando a sua partida. Confia em mim, você vai cair bem mais rápido, já que hoje o vídeo é sobre ele, um dos esportes mais insanos e perigosos da atualidade. Hoje o vídeo é sobre parkour. Então, sem mais enrolação, já curte e raiva pro vídeo chegar o mais longe possível. Não se esqueça de se inscrever e solta comigo. Daí você me pergunta: Alvarales, qual foi o seu primeiro contato com o parkour? Sem brincadeira, foi num daqueles joguinhos de celular da Gameloft de botão do Assassin's Creed. E eu falo isso com toda a autoridade do mundo porque eu me lembro com exatos detalhes de como o jogo funcionava. Mas voltando ao vídeo, desde cedo eu tive contato com vários daqueles vídeos das pessoas fazendo esse esporte e se machucando muito no processo. Tanto que durante a adolescência, eu e mais dois amigos emos, sim, eu tenho que especificar a parte emo nessa parte, tínhamos entrado nessa brisa baseado totalmente em vídeos que tínhamos encontrado na internet, onde eu ainda me lembro que o meu sonho era virar o próprio Ezio Auditore, o melhor praticante de parkour de toda Campo Grande, que não durou menos de 2 semanas, porque durante um salto, um dos meus amigos acabou torcendo o tornozelo, e eu e meu outro amigo, com medo de acontecer com a gente também, acabamos desistindo do sonho, tá ligado? Porém, o vídeo de hoje não é sobre covardes como eu e meus amigos, que desistimos depois de pequenas fraturas e torções, mas sim daqueles corajosos o suficiente para conseguirem continuar nessa busca de quebrar não só o pé, mas sim a perna e se der de brinde a clavícula também. Só que, obviamente, antes de nos aprofundarmos melhor nesse tema, eu creio que é importante eu entregar ele aos senhores. Lo devido contexto. As poucas certezas que eu tenho na minha vida é que uma hora ou outra você já deve ter se deparado com alguém praticando parkour, seja num jogo, numa série, filme ou até mesmo na vida real, onde simplesmente a impressão que passa é que você tá vendo uma criatura que não respeita nenhum dos conceitos básicos de gravidade. E mesmo parecendo ser uma prática recente, o parkour é mais antigo que quase todos os viewers aqui do canal, tendo seu nascimento na França, lá para meados de 1980, inspirados num método de treinamento militar chamado Méthode Naturelle, onde a ideia era você conseguir superar obstáculos com agilidade e eficiência utilizando apenas o seu corpo. E não demorou muito para essa prática ficar popular e acabar tendo sua adaptação nas vias urbanas. Porém, no momento que você mistura algo extremamente radical, mas que pode te fraturar de inúmeras maneiras possíveis, e a internet antiga, onde quanto mais ossos você quebrava, mais views o seu vídeo tinha, que temos um dos grandes bons do parkour na sociedade. Porque é óbvio que tínhamos esses caras mais profissionais que manjavam pra caramba, sabiam fazer manobras mortais como ninguém, e agiam meio que sendo um com os obstáculos, superando eles com nenhuma dificuldade. Mas em contraparte também tínhamos aquele seu primo de 15 anos meio revoltado que acabou vendo o vídeo durante o recreio, que achou que seria uma ótima ideia reproduzir todos os movimentos que ele viu em 15 minutos na obra abandonada mais próxima na casa dele. E sendo bem sincero, eu tenho inúmeras suspeitas que o Faustão estava por trás de tudo isso, porque eu ainda me lembro com toda a clareza do mundo que em todo domingo tinha um ou outro vídeo diferente de videocacetadas onde alguém se machucava muito durante o processo de saltar do ponto A até o ponto B. Alguns daqueles vídeos eu creio que o cara ou nunca voltou a andar ou nunca voltou a respirar. Mas naquela época era assim, gurizada. Você ia ver um portal do Zaka ao vivo e se você reclamar, você que é o errado. E voltando nesse ponto que eu falei que no parkour também possui os seus profissionais, eu ainda fico no meio termo de falar essa palavra profissional. Porque tanto esses caras que já têm esses anos de práticas e o moleque que tá aprendendo a fazer parkour na mesma semana possuem a chance de ficarem paraplégicos numa cadeira se alimentando por tubinho pelo resto da vida. A única coisa que muda mais nesse caso é a porcentagem geral, já que convenhamos que em alguns desses vídeos que você vê na internet dos caras fazendo parkour em rooftop, que é os lugares mais altos, teto de prédios, às vezes
vezes possuem uma ou outra estrutura que o pedreiro olhou e falou: ah, não, ninguém vai mexer aqui, eu não preciso pegar e passar um concreto direito aqui, né? Ninguém vai subir aqui em cima. E às vezes os caras acabam quase caindo no meio do processo. E um dos grandes perigos em geral da questão do parkour é que muitas das vezes ele é praticado em locais abandonados ou que não tenham tantas pessoas por perto. Tanto por nesses lugares terem mais obstáculos e locais para escalar do que os normais, tanto também a chance de um guardinha municipal não te parar agindo como BOP é bem menor. Nesse caso eu não tiro tanto crédito dos guardinha municipal, porque se eu visse um bando de adolescente correndo e saltando de um lado pro outro, eu não duvidaria nada que eles estão até com o rabo cheio de droga. Mas obviamente o perigo desses locais abandonados é justamente a parte do abandonado, muito pela falta de manutenção da estrutura, que acaba deixando certas manobras extremamente perigosas de você realizar, já que possui muita chance ou de uma parede simplesmente ceder, uma madeira podre quebrar e prender o seu pé, ou até você cair numa Steel Water, tá ligado? Que se você já viu um vídeo aqui no meu canal, sabe? A ameba comedora de cérebros não é um animal tão gentil pra você ter no seu cérebro. E também, se o local que você e seus amigos totalmente amadores estão iniciando o processo for muito longe de qualquer civilização, meio que a única coisa que vai acontecer se seu amigo cair no chão é que ele vai fazer um cosplay de Gohan do futuro. Você vai ser o Trent chorando, porque não tem nada o que fazer numa situação dessa. E o parkour, como qualquer MMORPG chinês de respeito, também possui as suas classes e subclasses, para você estar se adequando melhor ao esporte. Por conta que além do parkour tradicional, que é esse que é amplamente difundido e todo mundo conhece, também temos as subclasses, como a Buildering, que é focada mais em escalar estruturas feitas pelo homem, seja desde guindastes, hastes de prédio ainda em construção, ou até mesmo pontes no meio do nada, tá ligado? Também tem o Rooftopping, que é o que eu mencionei agora há pouco, que é mais focado em você correr nos pontos mais altos de estrutura, sendo eles os tetos, telhados, lajes, tá ligado? Meio que você tá tentando fazer um cosplay de Homem-Aranha, sem a parte que se você cair ainda você consegue escalar, tá ligado? E também a Urban Climbing, que é basicamente escalada em locais urbanos, tá ligado? Prédios, postes, essas coisas, escalada. Novamente, todos seguindo o modo no pelo futebol clube, sem nenhum equipamento para você poder receber cada vez mais doses cavalares de adrenalina. Porém, dentro da nossa internet e especificamente dentro do nosso país, acontecem coisas que eu falo que são dignas de desenho animado. E recentemente, nessa pesquisa por parkour, aconteceu um evento que eu falei, não, eu vou ter que fazer um vídeo sobre. Já que esses dias, depois de eu ter publicado o último vídeo e tendo minhas horinhas de folga do YouTube, eu decidi, como todo jovem médio, roletar um pouco os meus reels pra poder ver algo divertido, tá ligado? Que não seja tanta tragédia. E no meio disso eu me deparo com 3 jovens saltando um valão. No momento, a única coisa que eu pensei é que, eles estão saltando um valão de esgoto no Rio de Janeiro. A única coisa que vai acontecer se eles caírem lá dentro, eles ficarem calambreados de bosta e pegar lectospirose. Porém, no momento que o vídeo foi seguindo, eu descobri que a doença do rato seria um dos menores problemas deles, já que dentro do valão tinha papo de 3 jacaré grande, os bichos tava denso, tá ligado? Chuto muito pelo fato que esses jacarés devem receber iFood de X9 do morro toda madrugada. Mas sendo bem sincero, a parte mais preocupante não era aqueles 4 jacarés lá que poderiam dilacerar uma pessoa que caísse lá dentro, mas sim também a mentalidade dos moleques que tava fazendo esse bagulho. Obviamente, pelo perfil deles, eles já têm uma experiência com parkour e urbex em geral, e então pra eles aquilo talvez seria um desafio. Quer dizer, 5 metros, um salto perfeito é um desafio pra alguns, mas vai que pra eles não é, tá ligado? Só que daí você ouvia as ideias brilhantes que ele tinha, e um deles deu a ideia dele vestir uma camiseta de bife pra pular o bagulho, meio que pra servir de isca pro jacaré, tá ligado? E a parte que mais me deixou preocupado durante o vídeo é que la pièce de resistência, o que transformaria a água em vinho, fazendo com que um salto de papo de 5 metros fosse possível, seria um bloco de concreto que eles acharam na rua. E obviamente, quando a população soube que 3 malucos saltariam um valão com jacarés, aquilo na hora virou um evento popular, tá ligado? Muita gente foi lá pra assistir, né? Alguns torcendo pro jacaré. Dito isso, que um cara jogou o que eu acho que é um frango só pra atiçar os bichos, pra eles saberem que teria a grande chance de cair 3 loot box de carne a qualquer momento. Tanto que eu não vou mentir pra vocês, geralmente quando eu vejo alguém fazendo uma manobra, tipo dando um grau na rua, a coisa que eu mais faço
faço é torcer pra pessoa cair. Só que pela primeira vez na vida, eu torci pelo bem dos caras. Tanto pelo fato que, cara, eu vi aquilo como uma ideia que eu e meus amigos teríamos numa quinta-feira normal, tá ligado? Então eu torci pros moleque. E também eu não queria que o vídeo encerrasse com uma tela cinza com a foto de um deles escrito em homenagem. E no momento que os saltos começaram, a cada um que pulava, eu imaginava que o vídeo poderia cortar a qualquer momento, escrito parte 2 no portal do Zaza. Mas, para surpresa de todos, eles sobreviveram, viraram manchete, fizeram a alegria da gurizada. E quando você pensa que aquilo teria que ser literalmente um salto perfeito, é porque realmente teria que ser. Se o vento mudasse um peidinho pro lado, ó, acabou, mano. Caixão fechado, vela preta, ia ser isso. Porque quando você vê um dos vídeos feitos de GoPro por um dos moleque, você nota que os pés dele estão, ó, de cair, tá ligado? E se isso acontecesse, tenha certeza, jacarés dormiriam de buchinho cheio naquela noite. Mas, antes de você sair por aí saltando de um lugar a outro, por conta que você viu um tutorial simplificado no TikTok de como fazer parkour em 2 minutos, saiba de uma coisa com toda certeza: todos os anos de prática e técnica que você vai adquirir sempre serão superados por um telhado que foi colocado com muito mau gosto por um pedreiro que queria ir embora pra casa. E vocês, por acaso já tentaram praticar parkour alguma vez na vida? Já tentaram dar aquele salto mortal que quase virou literalmente um salto mortal? Se sim, não se esqueça que aqui na zona de comentários vai ser onde eu vou adorar ler as suas epopeias históricas. Porém, se o bagulho for muito gráfico, dá uma reduzida. Não precisa falar quantos ossos expostos seus ficaram pra fora, ok? E é mais radical que isso são os membros aqui do canal, que me ajudam muito a continuar e manter esse conteúdo no mínimo duvidoso. E é claro, um agradecimento pra eles que são Cheio, Bruno Diego, Kurtz9992, Demiurgo, Lucas Cadeira, Blue Birthday Battle, olha lá, aprendi a falar o nome agora, e Tony e Will. Muito obrigado a todos vocês ajudam demais o canal. Se você também quiser virar membro e ter a sua menção aqui no final do vídeo, é só virar membro. Curte a raiva pra gente chegar o mais longe possível, não se esqueça de se inscrever, vocês são demais, rumo aos 10k. Meu nome é Alvaralhos e fui! Fine, I guess you are my little PogChamp. Come here. Fuck you! Get your ass off my bus!